E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí em casa, no trabalho? Né? Cada um com sua particularidade. Tem gente que está fazendo estágio, né? Graças a Deus. Bom, a gente está aí na luta, querendo saber notícias, querendo entender o que está acontecendo. Às vezes também tem gente que está perdido até hoje. Mas o pessoal do DA, da Radiologia, está sempre nos mantendo informados. Vocês têm acompanhado aí nos grupos. Mas eu também gosto muito de olhar no site da UFMG. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu gosto sempre de acompanhar o site aqui da UFMG, da Faculdade de Medicina, né? Qualquer coisa você clica aqui, você vai para o UFMG geral lá. Mas aqui tem sempre alguns artigos interessantes, falam um pouco dos estudos que estão fazendo aqui da pandemia. Mas o mais legal aqui são as notícias, né? Hoje mesmo teve algumas notícias aí, alguns cientistas estudando os impactos do estudo remoto, né? Que é uma desigualdade e uma realidade, gente. Vocês podem ver aí que as escolas particulares estão tendo aula normal desde o início da suspensão de aulas e as faculdades também particulares estão tendo aula normal e nós, na faculdade pública, não, mas são vários fatores, não é culpa de um ou de outro, é a realidade nossa no Brasil, das instituições públicas que tem essa demanda e chega uma situação dessa que acaba tendo esse tipo de problema. Mas aí é bom acompanhar aqui as notícias, tem questão de oportunidades também, eu gosto muito de olhar aqui, se manter informado, principalmente para os que estão entrando agora na faculdade. E tem um tema muito interessante, que é um tema que recorrentemente o pessoal fala, poxa, eu não entendi nada, que é a questão da famosa carta de nucleidos, né, o diagrama NZ, N de nêutrons e Z de número de prótons. A gente chama de diagrama NZ porque o NZ define o eixo do diagrama, né? A gente vai ver agora aqui na tabela, num gráfico interessante. Me acompanha aqui, olha só que legal. Essa aqui é uma página 8 da apostila do Tawata, inclusive uma apostila que está aí na referência do curso, né, da medicina. O professor ele orienta que a gente estuda por ela. Não sei se vocês têm o link desse PDF, acho interessante ter. Tem uma parte da apostila que exemplifica muito legal o que é a tabela de nucleidos, para quem ainda está meio perdido aí. Acho bom ver isso aqui, olha só. A tabela de nucleidos basicamente é uma tabela enorme. Aí pegou só uma parte dela aqui para ilustrar, um segmento dela. O que acontece com ela? Ela tem eixos vertical e horizontal. O eixo vertical, né, é o eixo aqui do número de prótons, o Z. Então, de baixo para cima, a gente vai aumentando o número de prótons. Olha só aqui, silício 29, fósforo 30, enxofre 31, 32, cloro, vai aumentando no eixo vertical. Ou seja, as linhas são compostas pelo mesmo elemento, sempre, sabendo que o número de prótons define o nome do elemento. Se eu mudar o número de prótons de elemento, de alguma forma, uma transformação, uma desintegração, eu vou mudar o nome do elemento. Isso é importante deixar na mente aí. E a gente tem no eixo horizontal, aqui é o N, é o número de nêutrons. Então aqui, olha, quando eu pego qualquer coluna, né, mesmo que o nome do elemento mude, ele tem o mesmo número de nêutrons. Então olha só, vou pegar qualquer coluna aqui aleatoriamente, silício 33. O número de massa é 33, né? Só que o fósforo 34, como ele está na mesma coluna, é porque ele tem o mesmo número de nêutrons. Enxofre 35, está na mesma coluna, tem o mesmo número de nêutrons. Tá? Então é essa a ideia aqui da tabela. Aqui a coluna tem o mesmo número de nêutrons e a linha tem o mesmo número de prótons. É um eixo mesmo, um plano cartesiano. E na diagonal aqui, inclinado, eu tenho os elementos isóbaros, que são o mesmo número de massa. Então, como exemplo aqui, a partir da seta, eu tenho o cloro 34, depois eu tenho o enxofre 34, aqui na diagonal, depois eu tenho o fósforo 34, depois eu tenho o silício 34, está na diagonal. Então, é assim que a gente lê a tabela de nucleidos. Tá? Qual que é a importância da tabela de nucleidos? É a seguinte, é que dependendo de como o quadradinho está colorido, ele demonstra se ele é natural, né, abundantemente o elemento que está no nosso universo, ou ele é um elemento artificial que é produzido em alguns milésimos de segundos e ele existe. É mais ou menos essa ideia. Então, agora eu vou mostrar a vocês um site, que vou deixar o link aí também,
um site que a gente baixa uma tabela de nucleídos perfeito. Eu adoro essa tabela de nucleídos aí, olha só. É este site aqui, olha, da Departamento de Física de Berkeley, Estados Unidos, né, universidade aí, que eu não sei falar o nome dela, mas o mais legal dela é que ela tem uma tabela de nucleídos aqui em PDF, tá? A gente tem alguns aplicativos, inclusive o professor, ele orienta a gente a usar um aplicativo lá, mas ter o PDF também é muito legal, e ele funciona. Esse PDF aqui, ele tem 21 páginas, com uma legenda aqui, olha. O que a legenda fala pra gente? Olha, aqui embaixo. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Ela é muito grande. A legenda fala que o que está em preto são os elementos que estão abundantemente naturais. A gente encontra ele naturalmente aí no universo, né? Que é o que está de preto, que é o que está aqui na raiz aqui das colunas aqui. Só que reparem, olha só, deixa eu diminuir aqui, olha. Não dá nem para enxergar os números desse jeito, né? Essa página, que é a página 1, eu só tenho os elementos isótopos, né, com o mesmo número de prótons aqui na linha, de 1, que é o hidrogênio, 1 próton, até o elemento com 28 prótons. Ou seja, elementos com mais prótons está na outra folha. A tabela é muito grande. Por isso que a gente confunde muito quando a gente vê ela. Bom, então, deixa eu dar um zoom aqui, ó, só para a gente entender como é que a gente vai ler a tabela. Porque o bacana desse PDF, vou deixar o link para vocês baixarem aí, é que ele tem uma resolução muito boa. Você pode dar o zoom aqui, que você não perde qualidade, né? A qualidade dos números que estão aqui, ó. Eu gosto dela também, porque alguns elementos estão aqui com a massa atômica aqui, ó, igual aqui, ó, o potássio, né? O potássio, 19 prótons. A massa atômica dele aqui, 39,0983. Está um valor com 4 casas decimais. Isso é muito legal para a gente usar lá nos cálculos de defeito de massa, porque dá um valor mais correto ainda. Quanto mais casa decimal você usa, mais próximo do valor real você chega. Então essa tabela é muito legal por causa disso. Então repare que vamos lembrar como é que a gente interpreta a tabela de nuclídeos. A linha aqui na horizontal, de acordo com o eixo, ela representa os elementos com o mesmo número de prótons, ou seja, os isótopos do potássio. Então, eu tenho o potássio com 32, 33, 34, eu acho que nem sei se tem como produzir eles, 35, 36, na verdade, tem até o tempo aqui, 109 milissegundos de existência na produção artificial, 342 milissegundos na existência na produção artificial, e vai até chegar no preto, aqui que é o elemento abundantemente encontrado aí, naturalmente. Então, o potássio 39, potássio 40, potássio 41, né? Depois a gente vem aqui no azulzinho. Para você interpretar a cor, é interessante que você olhe sempre a legenda da tabela de nuclídeos e repare aqui que numa mesma linha tem vários potássios, como eles estão aqui com o tempo de vida, que então são potássios que já foram feitos de alguma forma, artificialmente, em laboratório, ou eles acabam aparecendo aí em uma transformação química, alguma coisa assim, né? Agora, quando você tem aqui, ó, potássio 55, não tem nada escrito, eu não sei se ele já existiu em algum momento, não sei, mas ele está aí na tabela, aí cada caso é um caso. Então, voltando à forma de ler a tabela de nuclídeos. A linha é o número de prótons igual, isótopo, e na vertical eu tenho o mesmo número de nêutrons. Então eu posso ter elementos diferentes, potássio 35, cálcio 36, aqui por exemplo, só que eles têm o mesmo número de nêutrons. Eu não quero saber se o número de massa é igual, não é, mas o número de nêutrons porque eles estão na mesma coluna. Então a ideia daqui da tabela de nuclídeos se estão na mesma coluna, eles têm o mesmo número de nêutrons. E, voltando à regrinha lá, na diagonal, inclinada aqui, olha, na diagonal da esquerda para a direita, né? Descendo aqui, você tem vários elementos com nomes diferentes, mas com o mesmo número de massa. Então, cálcio 38, potássio 38, acho que esse aqui é argônio 38, e depois aqui é cloro 37, né? Agora, o interessante da tabela, diminuir o zoom aqui, é isso. Ó. Você olha essa tabela, você tem que saber, de acordo com a legenda, nesse caso,
os elementos em preto são os elementos abundantemente naturais no universo, né? Agora vou voltar lá para a apostila do curso. Muito bem, aí na apostila tem algumas questões aí dessa parte. Muitas você tem que pesquisar no livro, na internet, escrever são coisas mais teóricas, né? Por exemplo, a 15, as ondas de rádio são ondas sonoras? Isso aqui é uma pergunta até boba e é uma pergunta do ensino médio, tá? Isso aqui é uma pergunta que eu dou esse tipo de pergunta para o segundo ano do ensino médio. Ele já tem que responder isso, e tem que explicar. Então, para quem teve um ensino médio fraco, acaba que chega aqui nessa hora na faculdade e passa aperto. Ó. 16. Define espectro eletromagnético. Defina fótons. São perguntas do ensino básico. Mas algumas perguntas elas são mais assim intrigantes, né? Eu vou deixar até um desafio para vocês hoje, tá? Essa aqui, por exemplo, quantos prótons e nêutrons tem o átomo de iodo? Aí como é que você acharia? Bom, primeiro você tem que olhar uma tabela periódica normal para saber quantos prótons tem o iodo, né? Reparem que esse iodo aqui provavelmente é um iodo aqui não estável, né? Deve ser um iodo radioativo, inclusive é muito usado na radiologia, na medicina de alguma forma. Então eu olho lá na tabela periódica. Na tabela periódica normal, aqui ó, o iodo está aqui, ó, ele tem 53 prótons, né? E a massa dele é 126,9 com uma casa decimal. Então tem 53 prótons, é o iodo aqui, beleza. Eu vou até tentar achar o iodo rapidinho aqui na tabela de nuclídeos. Olha, como aqui é até 28, ele tem 53, eu tenho que ir lá na outra página, aqui, ó. Isso aqui é uma outra página com mais elementos. Depois tem essa página de 28 prótons até 45, tem que ir outra página. Então, imagina eu juntar isso tudo na página só. Não dá, a resolução não dá. Depois aqui, olha, de 45 a 60. O iodo está aqui, então eu dou um zoom aqui, ó. No 53 aqui, ó. 53 está aqui, ó. Beleza, se você sabe o número de prótons, bom, você sabe que a linha, né, aqui na horizontal pertence aos isótopos, então eu achei que ó, o iodo está aqui. O número de massa dele aqui está muito bom para fazer contas, assim, né, para deixar um número mais real, 126,90,44,7. E eu tenho vários elementos de iodo, e como tem aqui o tempo de sobrevivência dele, então com certeza foram elementos que já foram testados e comprovados aí em algum experimento desse povo doidão, cientista doidão. Aí aqui, olha, só tem uma caixinha preta do iodo, que é o 127. Então esse aqui é o iodo abundantemente encontrado aí na natureza. Beleza, mas a pergunta era a seguinte: qual que é o número de prótons e nêutrons, né? Então vou pegar a calculadora rapidinho aqui. Bom, para mim achar o número de prótons, eu olhei a tabela periódica, são 53 prótons. O número de nêutrons é diminuir, né, o número de massa, 131, nesse caso do iodo radioativo, menos o número de prótons, para saber o número de nêutrons. 78 nêutrons. Então, pergunta simples, mas quando você está meio perdido na matéria, você sem bola aqui, com esse tanto de número ainda por cima. Mas eu acho legal a gente vasculhar essa tabela de nuclídeos. Tem muita informação boa aqui, né? Informação relevante com relação a onde os elementos estão e até mesmo informações históricas aí para descobrimento desses elementos, né? Afinal de contas, vocês podem até ter percebido que quando eu abri essa tabela de nuclídeos estava lá uma data lá em cima, falando 1998. Essa tabela ela está atualizada até 1998. Se você pegar uma tabela mais atualizada de 2020, provavelmente você vai encontrar aí uns quadradinhos a mais ou uns elementos com os tempos diferentes, porque os cientistas vão descobrindo os elementos e vão colocando ele aqui e vai atualizando, né? Que é a quantidade enorme de artigos que a gente sabe que existe aí, né? Então, beleza, gente. A ideia é essa. Eu queria muito que vocês nos trouxessem dúvida, tá? Porque às vezes tem alguém que está acanhado, está tímido, mas talvez uma dúvida de um seja de todos, né? Mas antes de terminar aqui o vídeo, rapidinho, eu só queria comentar sobre uma pergunta que me deixou intrigado. Quando eu fiz o curso de Física das Radiações, eu demorei um pouquinho para responder ela certo, que é essa daqui, olha. Pergunta 9. Posso deixar então como desafio para vocês aí no grupo do WhatsApp pesquisarem e responder quais são
os 4 critérios de estabilidade nuclear. Ou seja, para que um átomo tenha uma estabilidade nuclear, existem 4 critérios. Quais são eles? Você sabe os 4? Sabe um? Então, dá uma pesquisada aí. Se você sabe os 4, então responde para nós aí, porque tá todo mundo curioso agora. Beleza? Então tá bom então. Ô, gente, eu tô abusando aqui da tecnologia, olha só que legal. Tô aprendendo a mexer com esse negócio de gravar vídeo por causa do meu trabalho, né? Tô dando aula eu dou aula para escola particular e a gente está dando aula normal desde o início da suspensão das aulas. Então eu tenho aprendido bastante a mexer com esse negócio de computador, de aula online, tá? É uma coisa que a gente pode até discutir depois, das realidades, né? Ó, pra você ver, a gente está aí há 3, quase 4 meses sem aula e as escolas particulares e faculdades particulares estão normais desde o início, tá? Isso é uma questão política, questão econômica e questão de organização também, mas é uma coisa que a gente pode discutir bastante. Aí eu aproveitei que eu vi esse vídeo no YouTube, é um vídeo bacana pra caramba, que mostra aí a produção do raio-x característico, né? Você já deve ter visto que a produção do raio-x é assim, né? Você emite um feixe de elétrons aí em um átomo bem específico e esse feixe arranca um elétron na camada mais inferior do átomo. Depois o átomo, para voltar à estabilidade, ele volta um elétron para a camada inferior, emitindo aí um fóton, né, que a gente chama de raio-x, que é a frequência, né, uma frequência do raio-x com uma energia própria do raio-x. Então eu acho essa simulação muito legal. É uma simulação atômica, né, mostrando basicamente como que funciona a produção de raio-x. É super legal isso aí. Então beleza, chega de balela. Então quero, por favor, gente, a resposta aí da pergunta que eu fiz, hein? Quais são os 4 critérios da estabilidade nuclear? Então valeu então. Até a próxima. Dúvidas, mandem que depois a gente responde, porque hoje não é não, tá? Valeu demais. Grande abraço.